Um erro de apenas alguns centímetros é a diferença entre uma refeição abundante e a morte por exaustão. No mundo dos predadores de emboscada, o sucesso não é medido pela força bruta, mas pela capacidade de permanecer invisível até que o tempo de reação da presa se torne irrelevante. Quando uma onça-pintada se posiciona nas margens de um rio, ela não está apenas esperando, ela está calculando uma geometria complexa de luz, sombra e a velocidade exata de um movimento único. Esse comportamento, que parece simples paciência, esconde um mecanismo de sobrevivência que evoluiu ao longo de milhões de anos para ignorar qualquer margem de erro. O que acontece quando o ambiente muda e a estratégia de caça, que dominou um ecossistema por eras, enfrenta novos desafios de sobrevivência? A eficácia do predador solitário depende de um segredo tático: a gestão da energia. Enquanto outros animais gastam forças em perseguições longas e exaustivas, esses especialistas em emboscada operam sob um princípio de economia extrema. Para entender por que eles arriscam tudo em um único bote, precisamos olhar para a física da sua caça. Se o ataque falha, a energia gasta no disparo inicial é quase impossível de recuperar em um curto espaço de tempo. Por isso, a escolha do terreno e a ocultação não são apenas táticas, segundo os pilares que sustentam a vida desses animais. Cada folha fora de lugar, cada ruído abafado ou a direção do vento são variáveis que determinam se o predador terá forças para caçar no dia seguinte ou se entrará em um ciclo de declínio físico. Observe que a escolha do local de caça nunca é aleatória. Existem rotas específicas que funcionam como gargalos naturais, onde a probabilidade de uma presa cruzar o caminho do predador é estatisticamente mais alta. Animais como crocodilos ou leopardos utilizam esses pontos de estrangulamento para compensar a desvantagem de velocidade em terreno aberto. A estratégia é clara: o predador se torna parte do cenário. Ele minimiza sua silhueta, controla a respiração e aguarda o momento em que a presa está distraída, focada apenas na própria sobrevivência, seja buscando água ou pasto. É nesse exato momento de vulnerabilidade coletiva ou individual que a estrutura de poder da natureza se revela. A eficiência desse comportamento levanta uma questão fascinante sobre a inteligência selvagem. Será que esses animais possuem uma consciência deliberada sobre o risco ou estamos vendo apenas o resultado de uma pressão evolutiva que selecionou, geração após geração, os indivíduos que cometeram menos erros? Essa distinção é crucial, pois, ao observar a natureza, muitas vezes atribuímos intenções humanas a reações puramente instintivas. O que chamamos de inteligência, nesse contexto, pode ser, na verdade, uma precisão biológica refinada pelo custo catastrófico da falha. Se um predador erra o bote, a presa não apenas foge, ela emite sinais de alerta que tornam a área perigosa para qualquer outra tentativa nas próximas horas. O erro, portanto, tem um custo invisível que se estende para muito além daquela caçada específica. À medida que exploramos essas estratégias, percebemos que o confronto não acontece apenas entre predador e presa. Existe uma rivalidade constante pelo controle do território e dos recursos. Em grupos de predadores sociais, como lobos ou leões, a dinâmica é ainda mais complexa. O sucesso de um ataque não depende apenas do indivíduo, mas da coordenação de todo o grupo. Eles dividem tarefas, enquanto alguns servem como bloqueadores, outros flanqueiam, criando uma rede de pressão da qual é quase impossível escapar. O comportamento incrível aqui não é apenas o ataque em si, mas a capacidade de antecipar o movimento do outro, adaptando a estratégia em tempo real conforme a situação evolui. É uma dança de morte, onde o menor descuido na comunicação pode resultar em um ferimento fatal. A natureza resolve problemas de forma brutal, e essa brutalidade é uma ferramenta de filtragem. Animais que não se adaptam ou que não refinam suas técnicas são rapidamente removidos da linhagem genética. No entanto, mesmo os mais aptos enfrentam o limite biológico da força e da agilidade.
É por isso que observamos comportamentos como a camuflagem extrema, onde a pele ou a pelagem do animal mimetiza perfeitamente o ambiente. Isso não é uma escolha estética, é uma necessidade de sobrevivência que economiza o custo energético da perseguição ativa. O animal que precisa caçar menos porque consegue chegar mais perto sem ser visto tem uma vantagem evolutiva clara sobre aquele que precisa correr quilômetros. Ao analisarmos a vida desses animais, nos deparamos com o conceito de risco calculado. Em épocas de escassez, a audácia aumenta. Um predador que normalmente seria cauteloso pode se arriscar em terrenos menos favoráveis ou atacar presas maiores e mais perigosas. Isso altera completamente o equilíbrio da cadeia alimentar. Nesses momentos, a inteligência animal é testada ao máximo. Eles precisam decidir entre a fome certa ou o risco de uma lesão incapacitante. A história da natureza está escrita nessas decisões críticas. Cada cicatriz visível em um animal adulto é um registro de uma vez em que a estratégia de sobrevivência falhou, mas, ironicamente, também é uma prova de que a adaptação permitiu que ele sobrevivesse para lutar novamente. Existem casos em que a mudança no ambiente força o animal a reescrever seu manual de comportamento. Animais que habitavam florestas densas agora precisam aprender a lidar com áreas abertas ou com a presença humana, o que altera as rotas de migração e os períodos de atividade. Essa flexibilidade comportamental é o que garante a sobrevivência das espécies diante de alterações climáticas ou ecológicas severas. Aqueles que não conseguem ajustar seus padrões de caça ou defesa, mesmo que tenham sido dominantes por séculos, acabam cedendo espaço para espécies mais plásticas e adaptáveis. É um lembrete de que, na natureza, o status de predador alfa não é permanente. Ele é mantido dia após dia através da capacidade de se reinventar perante o risco. O desfecho desse processo é o que define o comportamento incrível que observamos hoje. Quando vemos um animal realizar uma manobra complexa, seja um salto preciso ou um bote sincronizado, estamos assistindo ao ápice de um aprendizado que começou no nascimento. Filhotes passam a maior parte da infância brincando, e essas brincadeiras são, na verdade, treinamentos intensivos de caça e defesa. Eles praticam os movimentos que, em poucos anos, serão a diferença entre encontrar comida ou passar fome. É uma preparação que não deixa margem para improviso, porque a natureza não oferece segundas chances para quem ignora os fundamentos da sobrevivência. No final das contas, o que nos fascina nesses comportamentos não é apenas a habilidade física, mas o compromisso total com o objetivo. O predador está integrado ao seu ecossistema de uma forma que cada movimento faz sentido dentro de uma lógica de eficiência. Não há desperdício de energia, não há movimentos inúteis. O que vemos como um espetáculo de força ou destreza é apenas a execução perfeita de um plano desenhado pela necessidade. Se voltarmos à cena da onça pintada na margem do rio, percebemos que o que realmente importa não é o tamanho do animal ou o poder da sua mandíbula, mas a sua capacidade de ser invisível diante de um mundo que está sempre em alerta. A natureza resolve problemas removendo o supérfluo, restando apenas o que é estritamente necessário para persistir em um ambiente onde cada erro é, inevitavelmente, o último. Tudo o que vemos na vida selvagem, desde a caça mais frenética até a espera mais silenciosa, é a manifestação desse equilíbrio implacável entre a vida e a extinção. A perfeição comportamental que admiramos é, em última análise, o reflexo de um sistema que não perdoa falhas.